A paz de Cristo para todos os irmãos, os irmãs de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor Jesus dê um dia abençoado para cada um de nós, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas a presença e a graça dEle, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Irmãos, vamos ler Efésios, capítulo 6, versículo 10, que vai nos falar sobre a armadura do nosso Deus, que temos que nos revestir da armadura do nosso Senhor. Então vamos ler Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, palavra maravilhosa, né? Que o Senhor está nos dando na manhã desse dia. Ele é que está nos ensinando, irmãos, nos revestir da armadura dele, né? Aqui ele está nos ensinando que o cristão, o servo do Senhor, precisa andar revestido desta armadura, para que possamos então estar preparados, irmãos, para as astutas ciladas de Satanás, né? Porque se formos parar para pensar na armadura, lá naquele tempo antigo, quando o povo ia para a guerra, né? Eles usavam aquela armadura, e aquela armadura na época era de ferro, né? Cobre, uma coisa assim. E você não via a pessoa de forma alguma, porque o capacete, por exemplo, cobria todo o rosto, cobria os ouvidos, a boca, tudo, cobria tudo. Então era uma armadura completa, né? E aquela armadura, ela é constituída por 6 peças, né? Então aqui o Senhor, se a gente for ler, né, sobre a armadura, ele está nos ensinando a usar ela, só que no modo espiritual, amados irmãos, porque o inimigo das nossas almas, ele se levanta de todas as maneiras para poder nos derrubar, e a gente precisa estar preparado para poder guerrear, né? Porque existem as guerras espirituais e existem as batalhas espirituais. Dentro dessas duas existem diferenças nelas, né? Mas o Senhor, ele deixou a palavra dele para nos ensinar, nos revestir desta armadura. Porque aprendendo então, irmãos, a nos revestir desta armadura, iremos vencer essa guerra que é levantado contra nós, né? Onde o inimigo das nossas almas guerreia para nos derrubar. Salmos 28, meus irmãos, vai nos dizer que o Senhor é a minha força, é o meu escudo. Glória a Deus, aleluia. E em Salmos ainda, aqui para os irmãos, Salmos 115, versículo 11, vai nos dizer: vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é vosso auxílio e vosso escudo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, sozinhos não podemos lutar, precisamos da presença de Deus ao nosso lado. Precisamos, sozinhos não lutamos.
porque a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, mas é contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos. São contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia, glória a Deus. E na palavra dele vai dizer, irmãos, sobre os lombos cingidos, né? Vai dizer sobre o lombo cingidos com a verdade. É estar revestido com a verdade, falando e andando na verdade. João, capítulo 8, no versículo 44, irmãos, vai nos dizer: vós tendes por pai ao diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Oh, Senhor, meu Deus. Mateus 5,37 vai nos dizer que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passa disto vem do maligno. Então aqui o Senhor está nos falando, irmãos, que precisamos andar na verdade, falando sempre a verdade uns com os outros. Esses são os lombos cingidos com a verdade que a Bíblia aqui está nos relatando. Couraça da justiça. A couraça era para proteger o coração do soldado contra as flechas lançadas pelo inimigo, né? Então, em Provérbios 4:23 vai nos dizer, irmãos, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Louvado e agradecido seja o nosso Senhor. Oh, meu Pai. Irmãos, falar da palavra do Senhor é maravilhoso, mas é uma responsabilidade muito grande. Porque tudo que a gente fala, e quando a gente procura examinar a palavra do Senhor, porque não é só ler, temos que examinar a palavra do Senhor. E tudo que é nos dito é mandado pelo Espírito Santo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela ao pregar a palavra do Senhor, porque não podemos nem acrescentar e não podemos tirar. Temos que pregar aquilo que está na palavra do Senhor e aquilo que é nos dado pelo Espírito Santo. Então aqui está dizendo para nos revestir da couraça da justiça, vai proteger o nosso coração, né, irmãos? A couraça, ela vai proteger e guardar o nosso coração contra sentimentos e intenções injustas. Se formos, irmãos, lá para Efésios, vou ler com os irmãos aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 25. Vamos ler o que está escrito. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse versículo 25, irmãos, vai se encaixar sobre o lombos cingidos com a verdade, né? Que temos que falar a verdade, andar na verdade, né? Agora, na couraça da justiça, que é guardar o seu coração, no versículo 26 vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. E no versículo 27 vai dizer: não deis lugar ao diabo. No versículo 31 e 32, irmãos, toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É não permitir, irmãos, que nada dessas coisas entre em nosso coração. A ira, a cólera, a amargura, a tristezas, né? Raízes são as raízes
de coisas passadas que ainda está no seu coração, são coisas que nós não podemos, irmãos, permitir que fique. Por isso que o Senhor nos dá a couraça da justiça. Temos que nos revestir da couraça da justiça, para que a gente, irmãos, venha se proteger, né, contra as flechas lançadas por Satanás. E aqui vai nos dizer sobre os pés calçados, né? Salmos 119, versículo 105, vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a luz da tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. É caminhar, irmãos, segundo a palavra de Deus. Porque quando caminhamos segundo a palavra de Deus, isso vai nos impedir de nós tropeçarmos. Então temos que caminhar segundo a palavra do nosso Senhor. Provérbios 4, 27 vai nos dizer: não declines para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, não se desvia e avança para batalhar sem medo. É não se desviar, irmão. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Entendeu, irmãos? Não se desvie e avance. O Senhor quer que a gente siga em frente na batalha. É seguir em frente, é não desistir, é não recuar, é não se desviar, mas seguir em frente nessa batalha, usando o quê? Calçando os pés, né? Calçando os pés. É calçando os pés, irmãos, e vencer essa guerra. Amém? Amados irmãos, a palavra do Senhor também vai nos falar, vai nos relatar aqui sobre o escudo da fé. Glória a Deus. O escudo da fé vai nos livrar de todos os dardos inflamados do inimigo. Ela vai nos proteger, amados irmãos. O que são, né, os dardos inflamados do maligno? Os dardos são as tentações lançadas pelo inimigo para causar danos aos filhos de Deus. Então o Senhor, ele nos dá o escudo. E esses danos, irmãos, que vêm contra nós são a mentira. São pensamentos de ódio contra o nosso próximo. São pensamentos blasfemos. São gente que quando fica maquinando mal contra alguém. Ou quando a gente julga uma pessoa, né? Então, esses são os dardos que o Satanás, ele lança pra gente. E o Senhor, ele diz que nós temos que usar o escudo da fé. E nós vamos vencer, irmãos, isso buscando o Senhor, sabe? É tendo uma vida de oração, de consagração, é limpando o nosso coração, é buscando passando nos santificar, é o jejum. É quando a gente vence isso. A palavra nos ensina que não temos que fazer tais coisas. E a gente, ao invés de não fazer, a gente acaba fazendo porque somos carne, somos pecadores. Mas o Senhor diz que nós precisamos vencer os desejos da nossa carne, né? Então, se a palavra do Senhor diz que a gente vence isso, orando, buscando, jejuando, consagrando, santificando, tendo uma vida de busca de oração, temos que fazer isso, para que a gente venha vencer a nossa carne, irmãos, e que a gente venha nos revestir dessa armadura. É o que o Senhor quer. O Senhor quer obediência. O Senhor quer que venhamos, então, obedecer a Ele, para poder passar por cima de tudo isso, irmãos. Porque o escudo, nada mais, nada menos, é a oração. É a oração. Usar o escudo da fé. Oração. Oração, irmãos. É orar. Orar para que a gente possa, então, estar livre das tentações. Porque Satanás, ele vai lançar os dardos dele. Mas nós não podemos receber isso. Nós temos que nos proteger com um escudo. E esse escudo é a oração. Temos que nos revestir da oração para que a gente possa vencer isso. E vai falar sobre o capacete da salvação. Proteger a mente. Ei! O capacete, irmãos, ela vai proteger a nossa mente, vai proteger os nossos ouvidos, vai proteger os nossos olhos, vai proteger a nossa boca. É o capacete. Satanás, ele lança coisas em nossa mente. Precisamos, irmãos, usar o capacete para proteger a nossa mente, a nossa boca e os nossos ouvidos. Satanás, ele lança
dúvidas na nossa mente. Ele lança muitas coisas, a gente pensa muito. E às vezes são pensamentos que não vêm do Senhor, vêm dele. Ele vem no nosso ouvido. Às vezes, Satanás usa pessoas para falar mal do próximo, para falar mal não sei de quem. E você tá lhe dando ouvido. E nisso que você dá ouvido, a sua mente começa também a trabalhar. E quando você dá ouvido, você presta também a sua boca. Temos que estar muito atento a isso, muito atento, para não prestarmos ouvidos e nem nossos lábios para falar coisas que não é do Senhor. Porque o que a gente ouve, a gente fala. E o que a gente fala, seja como for colocada, né? Ela lança contra alguém, e quando lança contra alguém, entra no coração dessa pessoa. Então a gente tem que ter cuidado. A palavra do Senhor tem nos ensinado muito, irmãos, sobre isso. É por isso que há a importância da gente ler, estudar e aprender, colocá-la em prática na nossa vida. Então, temos que usar o capacete da salvação para proteger a nossa mente contra o mal. Espada do Espírito, irmãos, que é a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É a palavra de Deus. Nós, servos do Senhor, temos que andar com a nossa espada para vencer o mal. Aleluia. A espada, ela é uma arma de defesa, irmãos. Glória a Deus. Ela nos dá segurança na batalha e na nossa caminhada. Ela nos dá segurança, amados irmãos. E a espada, ela vai nos ensinar a obedecer. A espada, que é a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é aprender, é obedecer o que a palavra do Senhor nos ensina. É fazer aquilo que o Senhor quer. Você tem a sua espada? Pega a sua espada, se alimenta dela, que é a palavra de Deus. Coloque em prática ela na tua vida. Dedica-se a ela, estude ela. Ela vai nos ensinar a caminhar segundo a palavra de Deus. E ela vai nos ensinar, irmãos, a nos afastar do tentador, a nos afastar de Satanás. Temos que ter ela em nossa vida. Resumindo tudo, irmão, Jesus. Vamos falar de Jesus. Pois Ele é a verdade, a justiça, o caminho, o autor da nossa fé e da nossa salvação, e também a palavra de Deus. Então aqui nós vamos falar que Ele é a verdade, Ele é a justiça, o caminho, o autor da nossa fé e da nossa salvação, e também a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. São 6. A armadura do Senhor, irmãos. A armadura do Senhor, ela é constituída por 6 peças. E aqui nós falamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade, a justiça, o caminho, o autor da nossa fé e da nossa salvação, e também a palavra. Olha só que bênção, glória a Deus. É por isso que a palavra do Senhor nos ensina a nos revestir da armadura do nosso Senhor, irmãos. Porque vivemos em constante guerra. São constantes guerras que vivemos, né? Mas durante essas guerras em que passamos, essas batalhas espirituais em que passamos, é tudo um processo de amadurecimento. Vamos passar por processo de amadurecimento, porque sabemos também que a guerra, ela existe vários níveis de guerra, né? E cada um passa pelo seu nível de guerra. É onde a gente tem que aprender a identificar em que guerra nós estamos, irmãos, passando. Todo cristão precisa ser guerreiro. Todo cristão, irmãos, precisa ser guerreiro, porque estamos em constante guerra e em constante batalhas espirituais. Então nós cristãos temos que ser guerreiros. Glória a Deus. Irmãos, é uma coisa que eu aprendi, né, que quando o Senhor me deu aquela revelação em sonho, né, sobre o despertamento que Deus me deu, né, e uma coisa que eu reparei quando eu parei naquele lugar,
é que lá existe uma hierarquia. No mundo espiritual existe, irmãos. Entendeu? Então, assim, temos que estar numa ligação muito grande. Uma ligação muito grande. Porque as forças espirituais, elas existem, tá? Existe-se uma hierarquia lá. E eu via isso lá na minha visão, a organização que eles têm contra as nossas vidas. Os planejamentos que eles fazem, as reuniões que eles fazem contra a nossa vida, contra a nossa alma. Então a gente precisa, irmãos, estar preparados para essas guerras, preparados para essas batalhas, para que a gente possa estar firme no Senhor e preparado, usando capacete, usando o escudo, usando a espada, que é a palavra de Deus. Quando vier todas essas lanças do inimigo, quando vier todos os dardos inflamados do inimigo, irmãos, a gente venha estar protegido pelo nosso Senhor. Então, eu achei muito importante falar sobre a armadura de Deus. Eu procuro sempre anotar, irmãos. Eu estudo, eu anoto, né? Porque a palavra do Senhor, para ser pregada, tem que ser pregada da forma correta, porque a gente não pode acrescentar, a gente não pode tirar. Então, eu anoto tudo. Para vir aqui, fazer esse vídeo, falar sobre a armadura de Deus, mas eu tô aqui com as minhas coisinhas anotadas. Entendeu, irmãos? Para poder passar para os irmãos aquilo que o Senhor vai nos dando conforme a gente vai, né, buscando o Senhor na palavra. E o Senhor quer que você busque Ele na palavra. Porque você buscando Ele na palavra, o Espírito Santo vai começar a falar com você também. E não é só buscar na palavra, é ter uma vida de busca de oração. Orar, irmãos. Ore, tire o seu momento com Deus. Entendeu? Tire as suas orações com o Senhor. Prepare o seu cantinho de oração, o seu cantinho de busca da palavra. Peça o Senhor para te revestir, peça o Senhor para te visitar, pede o Senhor para trabalhar na sua mente, no seu coração. Irmãos, a nossa caminhada não é fácil. Estamos rodeados de muitas coisas, né? São muitas lutas, são muitas dificuldades. O inimigo se levanta de várias formas, mas a gente precisa, irmãos, estar com uma ligação em Deus. Precisamos estar com a nossa mente em Deus. E sempre lembrar que a nossa luta não é contra ninguém, não. A nossa luta é com o inimigo das nossas almas. Nossa luta é contra Satanás. Tenha sempre isso em mente. Quando algo se levantar contra você, lembre-se, vou pro joelho orar. Porque você só vence essas guerras na oração, na obediência ao Senhor. Tá, irmãos? Então, as práticas que você esteja fazendo, a gente tem que passar a fazer o quê? Deixar de praticar aquilo que não provém do Senhor. Deixar de pensar, deixar de falar, não prestar ouvidos. Temos que mudar isso. É renúncia. Renuncia. Temos que ter a renúncia na nossa vida. E quando a gente passa, então, a renunciar e a nos prostrar às vontades de Deus, o Senhor, então, ele começa a trabalhar de outra forma na nossa vida. Vem as libertações, vem as restaurações. O Senhor começa então a trabalhar na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Entendeu, irmãos? Então, é tudo uma questão de entrega ao Senhor. É tudo uma questão de obediência ao Senhor. É você entender que você é completamente dependente de Deus. De ninguém, somente de Deus. Sua vida depende completamente de Deus. É uma vida de cristão, é uma vida de servo. Nós estamos aqui para servir o nosso Senhor, tão somente o nosso Deus, tão somente o nosso Senhor Jesus Cristo. O amor do Senhor por nós é grande. Peço, Senhor, permita eu sentir o teu amor. Peço, Senhor, eu pedi tanto isso, irmãos. Eu pedi tanto isso, Senhor. Senhor, eu quero sentir o teu amor. Até que o Senhor permitiu sentir o amor dele, que é imenso. Eu não consigo nem colocar palavras para expressar, irmãos, para vocês o quanto é o amor dele. Porque muitas das vezes a gente fala, o Senhor nos ama. Eu sei que o Senhor me ama. O Senhor te ama. Mas a gente não tem a noção do tamanho do amor dele.
A gente sabe que o nosso Senhor Deus deu o seu único filho, o único filho que ele tinha. Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Jesus foi moído, Jesus foi crucificado, Jesus padeceu, Jesus sentiu as dores, carregou aquela cruz, carregou com ele os nossos pecados. O Senhor Deus deu seu único filho por nós. Jesus morreu por nós para nos salvar. Mas ele ressuscitou e está agora com o Pai e vai voltar para levar a sua igreja, para levar os servos dele, entendeu? Então, a palavra do Senhor nos revela o amor que o nosso Deus tem por nós, dando o seu único filho por nós. Mas, irmãos, é maravilhoso sentir o amor de Deus. É maravilhoso. O amor do Senhor nos constrange de uma tal forma, irmãos, que faz nos render a Ele. Nos faz nos prostrar diante dEle. Nos faz, irmãos, descer perante Ele. O amor do Senhor nos faz nos arrepender dos nossos pecados. O amor do Senhor nos revela o quanto que ainda temos que nos render a Ele. O quanto nós temos que ainda nos prostrar diante dEle. O quanto a gente ainda tem que se arrepender diante dEle. É tremendo, é grande, é maravilhoso. Quando você então passa a entregar a tua vida ao Senhor por completo, em que você diz assim: Senhor, eu não quero nada a não ser intimidade contigo. Eu quero buscar uma intimidade profunda com o Senhor. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Isso é uma coisa que você pede com o Senhor, sabe? Que é intimidade. Tu quer intimidade com Deus. Quando você busca essa intimidade, o que é que o Senhor faz? O Senhor começa a se revelar para você. Eu estou nesse processo com Deus. O Senhor me deu duas experiências. A primeira experiência que eu tive foi quando eu estava outrora mal, né? Espiritualmente. Então o Senhor ali me fez sentir o que é ter uma vida sem Deus. O que é você perder a sua vida e para onde sua alma para quando você não tem Deus. Então ali, aquele processo que eu passei foi um processo de angústia. Porque o Senhor permitiu eu ter aquela visão em sonho, mas a minha carne sentiu. O Senhor me fez sentir. Quando você morre sem Deus, o que você sente? Então, o Senhor permitiu eu sentir aquilo, e são coisas que eu não esqueço. Não tem como esquecer. E eu louvo e glorifico a Deus por permitir passar por aquilo. Porque foi aquilo que abriu os meus olhos. Foi aquela revelação que abriu os meus olhos. Abriu o meu entendimento. E me fez entender que, limpar o coração perante Deus é muito importante. É muito importante. Então entrei num processo de busca, de libertação minha. Processo de oração. Desci muito, irmãos. Me quebrantei muito nos pés do Senhor em arrependimento. Foi um processo, mas o Senhor chegou. O Senhor ali operou. O Senhor ali trabalhou na minha mente, no meu coração, no meu entendimento. O Senhor fez brotar desejos em mim que eu não tinha, que era de buscar o Senhor na palavra. Eu passei a enxergar a palavra do Senhor com muito prazer, irmãos. Temos que ter em nós o prazer de buscar o Senhor na palavra e na oração. Não tem que ser obrigação, tem que ser prazeroso. Então, o Senhor me permitiu passar por isso, para sentir isso. E hoje eu estou colhendo fruto disso. Foi quando o Senhor me fez a visitação. Foi quando o Senhor me fez sentir o amor dele, que é grande, tremendo, maravilhoso. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. E eu pude sentir aquela paz. Aquela paz na minha alma. É lindo, irmãos. Então, eu tô aí. Não desisto. E o segredo, irmãos, de vencer essas guerras, essas batalhas, o segredo de você ter uma intimidade com Deus, uma aproximação com Deus, é não desistir. Não desista.
O Senhor, Ele se alegra com aquele servo que não desiste de orar, que não desista de buscar Ele. O Senhor se alegra. Agora o Senhor se entristece quando você recua. Você começa, recua, começa e recua. O Senhor não quer isso. O Senhor quer persistência. Eu era assim, eu recuava muito nas minhas orações, nos meus propósitos. Até que um dia eu fiz uma aliança de oração com Deus. E não recuei. E não tenho recuado até hoje. Então as orações têm muitos seus efeitos para aquilo que é do Senhor, para aquilo que é edificação para a sua alma. Porque quando você busca as coisas do alto, as demais coisas, né? O Senhor acrescentará. Essas demais coisas são as coisas do mundo, irmãos. É na área da saúde, na área financeira, seja o que for. O Senhor acrescentará. Mas é quando você se preocupa com a sua vida com Deus, sua vida espiritual com Deus, com a sua alma com Deus. É quando você se preocupa com isso. É buscar as coisas do alto. É você orar e pedir, Senhor, aviva a tua obra em mim. Senhor, derrama a tua glória sobre mim. Senhor, derrama a tua graça sobre mim. Senhor, derrama a tua unção sobre mim. Senhor, me liberta, me transforma, me restaura, me renova. É isso, irmãos. É quando você se preocupa com isso. O Senhor vê, minha serva, meu servo se preocupa em me buscar. Minha serva, meu servo está preocupado em que eu venha olhar para Ele, me alegrar por Ele, porque Ele está me buscando. Irmãos. É você, sentir pelo Senhor o amor. Amor pelo Deus, por nosso Deus. Porque quando você ama o nosso Senhor, você pensa assim, irmãos. Você pensa menos no que está em sua volta. Você pensa menos naquilo que está te preocupando, naquilo que está te faltando. E quando você vai para o joelho e fala, Senhor, entrego nas tuas mãos todas estas coisas. Mas, Senhor, esteja sobre mim a tua glória, esteja sobre mim a tua presença, Senhor. Manifeste em mim a tua presença, Senhor. Derrama sobre mim a tua presença, Senhor. Ouve as minhas orações, ouve os meus clamores. É isso que o Senhor quer, redenção. Que a gente venha se render, irmãos. Se render ao Senhor, colocando de lado a soberba, o orgulho, a altivez. Tem que colocar tudo de lado, irmãos, tudo de lado. Senhor, quero colocar de lado tudo aquilo que não é do Senhor, tudo aquilo que me afasta do Senhor, tudo aquilo que te desagrada, Senhor, eu quero deixar de lado. Limpa o meu coração, Senhor. Limpa no meu coração toda a tristeza, toda a angústia, Senhor, toda a raiz de amargura, Senhor. Tira tudo aquilo que foi ferido, que me feriram, ou então, Senhor, me perdoa se eu feri alguém, se eu entristeci alguém. É confessar o Senhor. Você precisa confessar o Senhor. E o Senhor, Ele ouve dos altos céus. Amados irmãos, é como diz em Salmos, irmãos, Provérbios, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É buscar o Senhor, irmãos, de todo o coração. Busque, clame ao Senhor de todo o coração. Derrama-se no Senhor de todo o teu coração. E sinta o mover do Senhor, sinta o operar do Senhor. O Senhor quer isso, coração contrito, coração quebrantado. É isso que o Senhor quer. Então, entrega a tua vida por completo a Deus. Revista-se da armadura do Senhor, porque quanto mais você ora e busca, mais o inimigo vai levantar. Tá, irmãos? Enquanto o nosso Senhor Jesus não volta para buscar a igreja, Ele vai se levantar, Ele vai guerrear, Ele vai levantar exército de demônios contra a nossa alma, contra a nossa vida, mas nada pode contra o nosso Deus. O nosso Deus está lado a lado conosco na nossa caminhada. Nosso Deus está conosco a todo momento. E o Senhor, Ele fala conosco, revista-se da minha armadura, revista-se da minha palavra, revista-se, proteja-se e vigia. É o que a palavra do Senhor vai nos dizer, que temos que vigiar e ficar firmes. Amém, irmãos? Eu deixo essa palavra hoje para os irmãos, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe lá a família de vocês, e que vocês venham ter o desejo e a vontade de conhecer mais esse Deus que está na tua vida. Ele tem coisas grandes na nossa vida a ser reveladas. Então conheça cada vez mais o nosso Senhor Jesus. A
aproxima-se cada vez mais dele, que é isso que o Senhor quer de nós, aproximação. O Senhor quer que você se aproxime dele. Jesus está voltando, estamos vendo as coisas acontecendo. É necessário que aconteça porque a palavra do Senhor está se cumprindo cada vez mais, irmãos. Então vamos dedicar a nossa vida ao nosso Deus. Vamos entregar a nossa vida ao nosso Senhor. Vamos confiar mais no Senhor. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus.